Olá, bom dia e bem-vindos, como sempre, aqui ao Signos e Símbolos. Vamos lá saber, agora que já estamos aqui a meio do mês, qual vai ser a orientação do tarot para todos os vós e qual é que vai ser o modo que vocês devem utilizar para aumentar a vossa boa energia. Venha daí então a hora do tarot. Ora então, vamos perceber para Aquário, Peixes, Carneiro e Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão e Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Então, nesta semana, os mais favorecidos vão ser os nativos de Escorpião, os nativos de Balança e também os nativos de Touro. Estes são os três mais favorecidos, ou aqui com uma energia a trazer mais benefício. Os que vão ter aqui uma semana um pouco mais dificultada e que vão precisar puxar mais pela boa energia vão ser os nativos de Carneiro, os nativos de Caranguejo e os nativos de Virgem. Vamos lá então começar por Aquário. E Aquário tem a carta de tarot, a Justiça. A Justiça vai trazer para estes nativos uma semana em que estes nativos têm que ser muito disciplinados. Estes nativos vão colher esta semana aquilo que estiveram a plantar nas semanas anteriores. É uma espécie de ajuste que vão poder fazer às suas vidas nessa forma mais disciplinada, trazendo até eles mais sensatez, mais clareza perante os acontecimentos e as situações de vida. Então, na parte amorosa, pode ser que estes nativos, aqueles que já estejam numa relação, venham a ter algum tipo de conflito ou a querer esclarecer melhor algumas situações que podem estar ainda pouco claras. Estes nativos vão trazer as conversas para a mesa, vão tentar fazer essa negociação, digamos assim, essa mediação dos conflitos, possibilitando então colocar os pontinhos nos is, ser mais franco na relação, conversando, tendo diálogos mais assertivos. Então, se trouxerem essa questão da comunicação assertiva, vai favorecer os relacionamentos, porque vai fazê-los perceber como é que podem melhorar, por que caminho é que vão seguir, se vão aqui construir algo mais sólido e mais seguro. Então, esse ajustamento vai ter que ser feito esta semana ou será benéfico fazerem. Pode também querer dizer que estes nativos querem oficializar as relações, querem ter aquela parte mais burocrática que é um casamento, firmar isso no papel, pode ser essa vontade também, destacada esta semana. Quem não está numa relação pode ter que resolver aqui algumas coisas dentro de si, fazer aqui alguns acertos naquilo que tem que perceber, de refletir sobre si mesmo, quais são ainda as situações que precisam melhorar em si mesmas, que precisam de ultrapassar para depois sim poderem ter uma relação. Quem na parte financeira, agora já ia falar de quem está casado, mas quem já está junto já falei no início. Na parte profissional, estes nativos vão precisar também de grandes ajustes. Esta semana têm que ser muito disciplinados na matéria das finanças, perceber muito bem aquilo que ganham e aquilo que gastam. Eu diria que têm que ser os vossos próprios contabilistas, perceber o que é que têm que fazer para melhorar a parte financeira e torná-la mais fluida. Então, trazer até vocês mesmos essa estratégia mais definida, estabelecer prioridades, perceber o que é que têm que fazer para que nada fuja do vosso controle. Esta semana será muito positivo.
acordos, negociações, assinaturas de contratos estão favorecidas esta semana, logo que haja essa questão também da honestidade, da justiça divina, é uma semana que é positiva para fazer esse tipo de contratações, negociações, protocolos, etc. É de facto aquela semana em que estes nativos vão sentir que os seus esforços estão a trazer resultado. E se não se esforçaram, vão perceber que é preciso investir um pouco mais nisso, no esforço e na dedicação. Em termos de saúde, os intestinos vão ser o ponto sensível, a parte hormonal também, das glândulas. Fazer um alinhamento de chakras esta semana seria muito positivo porque ajuda a equilibrar essa parte energética dos centros energéticos, os 7 chakras. Também está e envolve a questão das glândulas. Nos intestinos vão ter que fazer um esforço também por se alimentarem de forma mais saudável esta semana. Não só esta semana como todas, mas esta semana em específico. Então, para os nativos de Aquário, carta de Tarot, a justiça com a energia da disciplina. E passamos para Peixes. Peixes tem a carta de Tarot, a temperança, e a temperança tem a energia do equilíbrio. Semana em que estes nativos podem muito bem entrar numa fase mais suave, numa fase mais equilibrada de facto, em que eles também estão mais pacientes com as situações, estão mais perseverantes, estão a dar continuidade às situações com uma calma e uma sensatez que de facto lhes devolve maior equilíbrio geral na vida. Então, em termos amorosos, para quem está sozinho, há uma abertura de caminhos. Está por essa atitude mais paciente, mais perseverante, é quase como se dissessem a si mesmos: bom, eu mereço agora ter uma relação ou encontrar alguém, e abrem-se os caminhos nesse sentido, mesmo que seja comunicação à distância, comecem a socializar mais, porque isso pode favorecer o caminho afetivo. Quem está numa relação, então as conversas também a decorrerem de uma forma muito tranquila, estes nativos a encontrarem dentro do relacionamento um estado de espírito muito tranquilo, muito harmonioso, a conseguirem estar próximo dos seus companheiros, a entendê-los bem. Há aqui essa paz e harmonia dentro das relações, mas também pode ser símbolo de que estes nativos estão a ser um pouco passivos ou estão sempre a pacificar as situações. Percebam-se, muitas vezes dizem que sim só para não gerar conflito, mas isso mais tarde pode encher o vosso saco. Então tenham essa noção de que é preciso também colocarem um lado mais ativo vosso, é preciso também trazerem a vossa opinião à relação e conversar sobre ela e deixarem que de facto os vossos pontos de vista sejam aceitos pelo outro. Em termos de trabalho, estes nativos vão ter aqui uma fase então de mais equilíbrio, porque eles também estão a ter mais paciência perante os acontecimentos, as coisas vão acontecendo e eles percebem isso, portanto eles estão com essa percepção. Às vezes temos muito aquela situação de querermos chegar à meta e não vemos os objetivos alcançados no dia a dia. Estes nativos vão ver isso esta semana, vão perceber que ainda não atingiram a meta, mas percebem de tantas as vitórias que já tiveram. Então esse lado de olhar a vida também lhes dá um aspecto mais tranquilizador e mais maduro perante os acontecimentos. É uma carta que beneficia também os acordos, as negociações e, sobretudo, as parcerias. Portanto, não é hora de fazerem tudo sozinhos, é hora de buscarem parceiros de trabalho, sócios, etc. Alguém que colabore de forma positiva convosco. O espírito de equipa deve ser algo destacado esta semana. A paciência, a perseverança também, é isso que vai trazer mais equilíbrio à vida financeira destes nativos. Então eles sim vão conseguir equilibrar muito bem aquilo que ganham também com aquilo que gastam. Em termos de saúde, os rins e a bexiga serão um ponto sensível, andarem bem hidratados, ingerirem água será fundamental para estes nativos esta semana. Então para eles, nativos de peixe, carta de tarot, a temperança com a energia do equilíbrio. E agora vamos para Carneiro.
Carneiro, esta semana tem a carta de tarô a Lua, e a Lua vai trazer uma semana de algumas confusões. Lembrem-se que cada ilusão pode ser uma desilusão, então não coloquem demasiadas expectativas perante as situações no geral. No campo amoroso, estes nativos vão estar, de facto, um pouco mais fantasiosos, mais sonhadores, a olhar as situações com pouca clareza, quer para o positivo, quer até para o negativo. Estes nativos podem ficar muito iludidos com uma situação que aparenta ser uma coisa e não é, sobretudo para quem está sozinho e possa estar a iniciar uma relação ou estar aí de alguma forma entusiasmado com alguém. Tenham os pés bem assentes na terra, percebam de facto se às vezes não são as vossas próprias necessidades que criam algo mais ilusório à volta da pessoa. Se estão numa relação, atenção também aos ciúmes, alguma impulsividade, alguns medos também, anseios vossos que podem interferir negativamente na relação. Então segurem um pouco essa questão dos ciúmes, percebam se de facto faz sentido ou não esse tipo de comportamento no momento. Então é muito procurarem mais lucidez perante as situações. Portanto, vão com calma esta semana, percebam melhor as situações, deem mais tempo ao tempo para perceberem e observarem de forma mais clara tudo à volta do campo amoroso. Em termos de trabalho, estes nativos podem ver aqui algumas mudanças a acontecer esta semana. E podem ser mudanças pontuais de tarefa, de trabalho, substituir alguém, etc., de departamento, mas sobretudo devem estar muito atentos àquilo que os outros vos passam, àquilo que é externo, porque pode vir aí muitos contos, mexericos, intrigas, situações que às vezes também são para puxar o vosso tapete. Então tenham cautela, sejam ponderados, não deem muitos ouvidos nem atenção a esse tipo de situações esta semana. Então, procurarem também aqui no trabalho terem mais capacidade de discernimento e lucidez. Ela será muito precisa esta semana. Podem teimar em ser um pouco mais pessimistas, mais negativos e estarem sempre aí a deixar o vosso campo energético vulnerável ao negativismo dos outros. E essas coisas contagiam-se de facto. Em termos de saúde, é a parte mental que vai influenciar a parte física, então quanto mais perturbados se sentirem, tristes, melancólicos, nostálgicos, devem procurar pessoas que vos tragam esse conforto para desabafar, pessoas em quem confiem, amigos de confiança ou eventualmente ajuda terapêutica, um psicólogo, para poderem falar de forma aberta sobre os vossos problemas. Portanto, não tenham vergonha ou medo de procurar apoio quando necessitam, há sempre alguém para nos dar a mão e tentem então desvanecer aqui esse lado das emoções de uma forma mais equilibrada. Procurar então estar com pessoas bem dispostas, que trazem boa energia, será fundamental para arrebitar estes nativos de Carneiro esta semana, com a carta de tarô a Lua e a energia da confusão. Agora vamos para Touro, um dos mais beneficiados, com a carta de tarô o Sol, e o Sol traz a energia do êxito. Ao contrário da Lua, o Sol é uma energia muito mais ativa, muito mais expansiva, então estes nativos vão sentir uma iluminação interior forte e vão partilhar isso com os outros. Eles vão emanar uma boa energia esta semana, vão contagiar e depois também lhes é devolvida ainda mais boa energia. Então, ao nível amoroso, êxito nas relações. Nas relações vão sentir essa alegria, entusiasmo, vão ter vontade de estar próximo dos seus parceiros, vão ser muito cúmplices, muito companheiros, vão ter aqui essa amizade constante pelas pessoas que mais gostam, eles estão a valorizar os afetos também de uma forma maior esta semana. Para quem está sozinho, há aí o desenvolvimento de algo que possa já ter começado, de algo que possa ter até
sido uma amizade, mas que agora percebem, bom, isto tem pés para andar, isto pode estar a crescer aqui para amor. Então percebam aí as oportunidades que estão próximas de vós, porque há esta abertura forte para o campo amoroso. Em termos de trabalho, o êxito também vai estar presente. Estes nativos então têm mais criatividade, têm grande otimismo, então vão trabalhar muito bem com as pessoas que têm à sua volta, com os seus colegas, com os chefes. No fundo, tudo à volta deles é comunicado de uma forma também mais clara, mais transparente. Então tudo que estes nativos vão meter mão tem tendência a crescer. Tudo aquilo que eles se empenharem vai com certeza florir de uma forma muito mais ampla. Então têm grandes hipóteses de crescimento financeiro, de crescimento profissional esta semana. Então aproveitem a vossa boa energia para fazer as coisas acontecerem. Em termos de saúde, eu diria que há grande vigor para estes nativos. O ponto sensível pode de facto ser o coração, mas todo este campo energético positivo ajuda com certeza a melhorar problemas de saúde, sejam eles quais forem. Então, para os nativos de Touro, carta de tarô, o Sol, com a energia do êxito. E agora vamos para Gêmeos. Gêmeos tem a carta de tarô, o Valete de Ouros, e o Valete de Ouros traz a energia da novidade. Acho que até repete da semana passada, não sei se estarei enganada, se não, mas Gêmeos está aqui a precisar de trazer coisas novas às suas vidas, então tem aqui esta semana chances de se aventurar por situações diferentes, por se aventurar em novos projetos, seja no campo amoroso, seja no campo profissional. Ao nível amoroso, se estão numa relação, então é preciso trazer um novo colorido à relação, algo diferente, algo que faça estes nativos também saírem da rotina, e como são ativos e dinâmicos, eles precisam disso, então estes nativos devem impor qualquer situação nova, trazer até às relações uma nova iniciativa, uma nova viagem, um novo projeto também para os casais, algo que de facto imprima essa questão da novidade, porque tem aqui caminhos abertos para que as relações possam evoluir mais e construírem algo mais sólido. Para quem está sozinho, essa energia de socializar, de conviver mais, de procurarem estar com grupos de pessoas, vai estar favorecida. Então estes nativos devem forçar-se a sair mais, a conviver mais, porque pode haver aqui uma novidade no campo amoroso. Então estejam receptivos às oportunidades. Em termos de trabalho, também novidades em projetos, ou estes nativos vão de repente receber assim uma lufada de pensamentos criativos que os fazem projetar para algo diferente na vida profissional, então podem recorrer a um novo curso, a uma nova formação que lhes vai ampliar os interesses, pode ser também um novo negócio, qualquer projeto que os faça crescer financeiramente, esta semana deve ser abraçado com garra. Então essa questão de estarem voltados então para novas situações está muito em vigor esta semana. Então aproveitem as oportunidades, fiquem de olhos abertos, acolham essas novidades, porque às vezes também podem ser trazidas do exterior. Não quer dizer que sejam só vossas, pode ser às vezes oportunidades trazidas por amigos, trazidas por pessoas à vossa volta, sejam chefes, patrões, colegas, que também vos ajudam nesse crescimento. Em termos de saúde, estes nativos devem trabalhar mais o corpo físico e isso quer dizer que se devem alimentar melhor e também que devem praticar algum exercício físico, não serem sedentários, será fundamental para conseguirem ter energia para as novidades. Então, para eles, carta de tarô para Gêmeos, carta de tarô Valete de Ouros com a energia da novidade. E agora vamos para Caranguejo. Caranguejo tem a carta de tarô o Rei de Espadas e o Rei de Espadas traz aqui a energia do controlo. É uma energia um pouco densa e pesada, porque estes nativos vão ter uma semana em que vão estar muito rígidos na forma como pensam, na forma como agem,
E esta é sempre esta carta é sempre um simbolismo em que temos que pensar o quão é benéfico para nós estarmos sempre a controlar as situações. Isso às vezes pode mesmo fazer-nos perder o controle total de tudo, porque é necessário que em alguns momentos sejamos mais flexíveis. Então esta carta devolve aqui essa linha de grande rigidez na forma de estar e de ser destes nativos. Ao nível amoroso, isso pode ter aqui mais prejuízo do que benefício. Se não, de facto não estão numa relação, então há esse afastamento ou há essa questão de se conhecerem alguém, perceberem bem as vossas intenções, quais são as vossas intenções reais numa parceria amorosa, percebam também o que é que nesse comportamento mais rígido em relações anteriores vos afetou. Portanto, é necessário que estes nativos relativizem mais, flexibilizem mais, olhem também para as próprias questões antes de avançarem com intenções sobre os outros. Para quem está numa relação, essa forma controladora de ser também não é positiva, porque é um pouco mais impulsiva, é mais intolerante e, se assim for, estes nativos têm que procurar equilibrar muito bem a razão e a emoção. Não vejam sempre tudo à vossa maneira. Há pontos de vista diferentes. Aliás, todos temos um ponto de vista diferente sobre as situações. Então estes nativos devem ter alguma cautela com essa forma de estar tão rigorosa, tão rígida ao ponto de partir, porque isso só traz depois uma sensação de mal-estar, de angústia e frustração que estes nativos devem então evitar. Em termos de trabalho, aqui sim há uma postura mais líder, ainda que também com esse lado rígido, então também devem procurar flexibilizar, relativizar em caso de conflitos, mas de qualquer das formas estes nativos têm aqui o raciocínio muito ativo, então pensam rápido sobre soluções financeiras para si mesmos mais vantajosas, têm um grande poder de falar e de comunicar aos outros aquilo que são as suas ideias, aquilo que são os seus valores. Então, se alguém estiver envolvido em profissões que têm que comunicar, aí sim há uma valorização esta semana dessa postura. De qualquer das formas, estes nativos conseguem esta semana trazer mais segurança, mais solidez às suas finanças e ao seu mundo profissional. Em termos de saúde, então estes nativos têm aqui que ter mais cautela com o stress e a ansiedade. Lá está, tanta postura rígida vai cansar estes nativos. De facto, é muito desgastante estar sempre aqui com o pensamento alerta, estar sempre aqui nessa postura muito racional, pode trazer aqui então esse stress e a ansiedade muito constante esta semana. Estes nativos devem procurar ao final dos seus dias fazer algo que os descontraia, seja dar um passeio, seja estar com amigos, seja fazerem exercícios de relaxamento. Isso será muito positivo para trazer mais tranquilidade interior a estes nativos. Então, para eles, carta de tarô, para os nativos de Caranguejo, carta de tarô, Rei de Espadas com a energia do controle. E agora vamos para Leão. Leão tem a carta de tarô, a Rainha de Ouros, e a Rainha de Ouros traz a energia do conforto. Então esta será uma semana muito confortável. Bom, é mesmo assim que se sente a energia desta carta. Essa posição confortável. Estes nativos esta semana vão estar confortáveis com aquilo que são, com aquilo que têm e com as pessoas à sua volta. E então traz essa sensação de segurança e de estabilidade para si mesmos e também para os que estão a acompanhá-los. Em termos amorosos, muita sensualidade vai trazer esta energia, muito charme, muito magnetismo e encantamento. Então, quem está sozinho vai atrair pessoas para si, vai ter aqui essa atração mais sublinhada, não é? Vão estar a atrair mais pessoas para si. Então,
toca a socializar também, toca a conhecer pessoas, toca a trazer até vocês mesmos essa autoconfiança, porque essa postura também vai atrair para vocês pessoas mais confiantes e que vos transmitem também mais segurança. Quem está numa relação vai sentir estes nativos como bons companheiros, como cuidadores, vão estar a cuidar muito dos seus parceiros, a todos os níveis, ao nível da intimidade, ao nível da dedicação, até do presentear com momentos mais agradáveis, prazerosos. Então isso vai beneficiar e muito as relações. Na parte profissional, estes nativos vão ter um sentido prático esta semana muito acentuado. Eu diria que são capazes de fazer várias tarefas ao mesmo tempo e até conseguem fazê-las todas, que é coisa rara, não é? Porque às vezes quando nos dedicamos a muitas coisas sempre perdemos uma ou outra, mas estes nativos vão ter esse sentido prático, perceber por onde é que devem começar, onde é que vão acabar, vão utilizar de forma adequada a energia, vão saber gerir os recursos que têm para os resultados que querem. Então isso vai trazer mais crescimento financeiro e profissional. Estes nativos atingem objetivos, negociam de uma forma muito mais madura e conseguem ter então esse retorno financeiro a médio prazo. Então, depois em termos de saúde, estes nativos devem sobretudo cuidar da aparência física, porque a aparência física, ou o autocuidado esta semana vai-lhes dar um poder superior. Esse autocuidado vai fazê-los estar mais autoconfiantes, terem mais autoestima. Então, esse será fundamental fazerem-no esta semana, seja ir a um spa, um tratamento de beleza, seja procurar um ginásio, fazerem uma nova dieta, ou uma dieta que, se sentirem necessidade para controlar um pouco o vosso peso, tudo aquilo que acham que é positivo para se sentirem bem convosco mesmos, será benéfico introduzirem esta semana. Então, para os nativos de Leão, carta de tarô, Rainha de Ouros com energia do conforto. E agora vamos para Virgem. Virgem esta semana tem a carta de tarô, a Torre, e a Torre traz a energia da libertação. Não podemos dizer que esta carta seja fácil, que esta energia seja fácil, não é. É uma energia que, a priori, traz aqui alguns transtornos ou alguns abanões, digamos assim, a estes nativos. Mas são abanões, são superações que são necessárias para que eles olhem a vida sob uma outra perspectiva, para que percebam tudo aquilo que têm que fazer para melhorar, tudo aquilo que eles têm que desapegar, largar e que não faz sentido. Portanto, eles precisam de arrumar, entre aspas, a casa esta semana. Em termos amorosos, pode ser um conflito forte que vem à relação, trazido pelos próprios parceiros, trazido até por algo exterior a eles, mas que de alguma forma afeta a relação. É aqui nestes momentos mais difíceis que também se percebe quem é que está connosco e quem é que não está, e que se percebe como as relações são fortes ou são fracas. Então tenham em conta isso, tenham em conta essa observação, porque se é qualquer conflitozinho trazido à relação, desarmam, desmotivam, não percebem bem os sentimentos, bom, então pode ser que haja aí um problema. Caso seja trazido um conflito, mas estes nativos percebam que, bom, isto pode tornar a nossa relação mais forte, podemos ser mais cúmplices, então sim, é uma altura de dar mais atenção à relação forte que têm. Então, nessa perspectiva sempre de melhoramento, é que devem olhar as situações e os acontecimentos desta semana. Se já estão numa relação difícil há muito tempo, que é tóxica, que vos está a fazer sentir mal, que vos traz intranquilidade, então será uma boa semana para começarem a pensar em deixar ir. Tenham essa coragem de o fazer. Quem está sozinho, então, é aqui uma nova arrumação. Seja, quer dizer que estes nativos podem passar da solteirice para uma parceria amorosa. Pode aparecer de forma repentina alguém que estes nativos não estão a contar e isso sim abre aqui essas possibilidades no campo amoroso.
Em termos profissionais, pode haver também aqui um gasto extra com o qual não estavam a contar e que vos desfalca um pouco as finanças. Isso pode acontecer, então fiquem atentos, e se isso acontecer é para perceberem que também têm que ser um pouco mais prevenidos a esse nível. Portanto, terem aqui sempre um fundo de maneio, conseguirem de alguma forma criar maneiras de poupar algum dinheiro para que estas situações transtornantes não aconteçam. Pode ser que algo vos diga que têm que mudar de atividade profissional ou têm que mudar de atitudes e padrões na forma como ganham dinheiro, então também será esse abanão que vai ser dado a estes nativos para que eles percebam, bom, não pode ser por aqui, vamos ter que adotar uma nova postura. Então percebam tudo isso à vossa volta, e se não é então uma boa semana para começarem a arregaçar as mangas, libertarem-se de coisas passadas e ativarem novidades nas vossas vidas. Em termos de saúde, há aqui uma baixa da energia vital. Estes nativos podem se sentir mais cansados esta semana, mais exaustos, com mais facilidade. Podem, no fundo, é também a desmotivação que sentem ou algum olhar menos positivo para as situações. Então têm que fazer um esforço para se automotivarem. Façam coisas que vos devolvam mais alegria, façam tudo o que vos dá muito prazer esta semana para ativar uma boa energia e conseguirem então libertar-se de tudo aquilo que já não precisam. Então, para os nativos de Virgem, carta de tarô, a Torre, com a energia da libertação. Vamos para a Balança. Balança tem a carta de tarô, o As de Ouros, e o As de Ouros traz a energia da eficácia. Esta será uma semana em que estes nativos têm aqui possibilidades de iniciarem uma vida mais tranquila ao nível material. Há aqui grandes impulsos para ativar as questões da segurança, quer afetiva, quer também segurança financeira. Então é uma carta muito fértil para conseguirem trazer mais fluidez às vossas vidas. Vão ter grande capacidade de serem muito eficientes e, claro está, mais eficazes. Em termos amorosos, estes nativos, para quem está sozinho, peço desculpa, há aqui grandes oportunidades de iniciarem contactos com pessoas, de conhecerem pessoas interessantes, de conhecerem pessoas que captam a vossa atenção. Ou também são vocês que estão aqui com um carisma muito forte, capta a atenção de outras pessoas. Então este relacionar-se com os outros vai estar muito destacado e vão ter então possibilidades de fazer novas amizades ou novos amores. Para quem está numa relação, há então essa necessidade de presentear as relações, ou seja, cuidar mais, estar de facto numa atitude de maior dedicação e empenho. Então vão dar mais horas às relações, vão dar mais tempo de qualidade aos seus parceiros. Isso vai trazer melhorias grandes, vai trazer também essa segurança e estabilidade às relações. Em termos profissionais e financeiros, estes nativos estão muito ativos, vão estar então aqui com essa capacidade de fazer as coisas acontecer. Podem ter até a sorte ou a bonança de serem situações trazidas por alguém, promoções, propostas, situações que os impelem a crescer mais ao nível financeiro. Portanto, há aqui essa abertura. Estes nativos têm que estar mesmo receptivos, porque têm aqui grandes hipóteses de iniciar algo com muito mais entusiasmo, com estratégias muito mais eficazes esta semana. Então vão ter essa tendência para crescer e desenvolver a este nível. Em termos de saúde, estes nativos têm que procurar sempre aquela dinâmica do estar em contacto com a natureza, do alimentarem-se bem e do não serem sedentários. Portanto, estas três vertentes têm que estar incluídas nesta semana para os tornar mais eficazes. Então, para os nativos de Balança, carta de tarô As de Ouros com a energia da eficácia. E passamos para Escorpião. Escorpião, um dos mais favorecidos, com a carta de tarô O Mundo, e o Mundo vai trazer a energia da prosperidade.
E a prosperidade é uma realização no todo, portanto, na parte afetiva, na parte material, na parte emocional, na parte espiritual. Portanto, esta será uma semana muito, muito positiva para os nativos de Escorpião. Eles percebem que, de facto, tudo aquilo que lhes aconteceu de bom e de mau lhes trouxe grandes aprendizagens. Essa postura também os faz serem mais agradecidos, portanto, eles ficam mais gratos perante a vida, perante o universo, ficam mais otimistas, eles garantem que, de facto, às vezes saber esperar melhores dias, o acreditar e o confiar lhes traz essa questão do prosperar a vários níveis. Então, ao nível amoroso, quem está sozinho pode começar então a preparar-se para conhecer pessoas interessantes. Há essa abertura do universo para que estes nativos travem relações mais saudáveis, relações que garantem um futuro emocional muito mais maduro. Então estejam abertos às oportunidades. Quem está numa relação vai sentir essa sensação de felicidade, de alegria, de harmonia, portanto é um bem-estar geral que traz então uma semana em que estes nativos devem gozar disso, devem usufruir dessa alegria interior que também se manifesta no exterior. Em termos de trabalho, a prosperidade vai acontecer também. Portanto, estes nativos conseguem enriquecer, não é? Entre aspas, mas trazer essa fluidez financeira às suas vidas, pelo otimismo, precisamente porque também já aprenderam com os erros cometidos e então melhoram as suas estratégias, melhoram os seus pontos de vista, incluem situações também mais criativas, conseguem aqui, pelo o seu lado otimista, manterem a sua firmeza, manterem aqui uma atitude menos medrosa perante os acontecimentos, então tudo começa a desenvolver-se esta semana de uma forma até mais ritmada, mais acelerada. Esta condição, esta semana tem que ser valorizada e tem que ser aproveitada. Em termos de saúde, eu diria que há aqui então um vigor geral que vai dar saúde a estes nativos, portanto a parte mental, a parte física, espiritual e material vão estar aqui muito alinhados energeticamente, mesmo que haja algum tipo de situação ou doença, estes nativos recuperam facilmente. Então toca aproveitar esta semana com a carta de Tarot, o mundo e a energia da prosperidade. E agora vamos para Sagitário. Sagitário tem a carta de Tarot, a força, e a força traz a energia do domínio. Estes nativos vão ter que fazer aqui uma força assim superior no que diz respeito a duas energias, não é? Que é a energia do bem e do mal. Portanto, estes nativos têm que procurar sempre estar no equilíbrio, o que não será fácil esta semana. Vão ter aqui grande tendência para estar sempre a abanar para um lado e para o outro. Então devem fazer um autocontrole das suas emoções, devem tentar gerir muito bem as suas atitudes e as suas posturas. Ao nível amoroso podem estar um pouco mais impacientes, podem de facto não respeitar muitas vezes o ritmo do outro. É necessário que o façam, porque isso será mais benéfico. Esse lado de respeitar o que o outro diz e também o tempo do outro e o ritmo do outro será muito importante. Estes nativos precisam de perceber e entender melhor as diferenças. Há um lado mais intenso esta semana, a química é forte, portanto quem não está numa relação, eu diria que vai ter tendência a essa atração física mais forte e então pode envolver-se em situações sobre esse prisma, mas que podem ser situações tendencialmente efêmeras, que passam rápido, não é? Em que a chama é logo muito grande, mas depois facilmente se apaga, então tenham esse controle sobre as situações, vão um pouco mais devagar. Nas relações já existentes, então é essa questão da paciência, de serem mais pacientes, serem mais tolerantes, de serem mais compreensivos
e mediarem mais as situações em vez de serem impulsivos e dominadores. Em termos de trabalho, estes nativos vão ter aqui alguns desafios esta semana e, sobretudo, o maior desafio é mesmo combaterem a sua própria intensidade, então irem um pouco mais devagar, mas com domínio das situações. Então esta é aquela carta e aquela energia em que faz muito sentido o parar, pensar, respirar e depois é que devem agir, não reagirem às situações logo por impulso. É de facto uma carta que vai trazer esse exercício constante esta semana do pensar, parar, respirar e só depois agir. Então tenham essa força interior para conseguirem dominar essas duas forças que estão dentro de vocês. Em termos de saúde, sobretudo grande atenção aos órgãos sexuais, a todas as doenças que se possam transmitir sexualmente, porque esse será o ponto sensível esta semana, então previnam-se nessa área. Para os nativos de Sagitário, carta de tarô, a força com a energia do domínio. E vamos para Capricórnio. Finalizamos então com Capricórnio a ter a carta de tarô, a Rainha de Copas, e a Rainha de Copas traz a energia da empatia. Portanto, um lado emocional mais destacado esta semana para os nativos de Capricórnio, que também precisam, porque o seu lado mais responsável, o seu lado mais sério, às vezes também precisam de se desvanecer um bocadinho, trazer até eles esta postura mais generosa, esta postura mais emocional também é importante. Então será uma semana em que eles vão se sentir assim mais ternurentos, mais compreensivos, mais pacientes. Então isso vai favorecer com certeza quer as situações à sua volta, quer também a maneira como se relacionam com os outros. Dar essa atenção às vossas emoções, perceberem o que é que vocês estão a sentir, aprenderem também com os sentimentos dos outros, é algo que vai ser positivo esta semana, então não tenham medo de o fazer. Em termos amorosos, vai haver esse benefício, quem está numa relação vai compreender melhor o outro, vai ser mais tolerante, vai perceber que mesmo quando as coisas não correm bem, não há problema, pode-se de facto remediar isso. Portanto, essa atitude compreensiva e bondosa vai trazer uma maior, uma força maior, assim é, à relação. Para quem não está numa relação, então vai trazer aqui, ou vai ficar aqui mais emocionado com algumas iniciativas, ou vai de facto ficar encantado com alguém, vai trazer muito mais amor, essa dinâmica do amor às suas vidas. Então ficam mais receptivos a encontrarem alguém, a conseguirem de alguma forma relacionarem-se com alguém. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui uma semana em que sobretudo as mulheres vão ser uma ponte no campo profissional e financeiro, vão ser uma fonte de apoio. É um lado intuitivo que estará destacado e estes nativos devem saber utilizar isso, como são muito mais racionais do que emocionais. Esta será uma semana em que a intuição e as emoções vão trazer algo também positivo ao trabalho, então ouçam mais a voz interior, ouçam mais aquela vozinha que às vezes diz, olha, vai por aqui ou vai por ali, isso será benéfico. Há de facto aqui também no trabalho as coisas a fluírem, vão se sentir melhor com as tarefas que fazem, vão se sentir melhor com os colegas que têm, com as chefias, portanto também aqui esse travar de empatia com todas as pessoas com que se relacionam ao nível de trabalho vai ser positivo e vai trazer harmonia profissional e financeira. Em termos de saúde, como têm aqui que lidar melhor com as suas emoções, eu diria que tudo o que sejam terapias holísticas ou o contacto com a água vai beneficiar estes nativos esta semana, portanto praticar natação, fazer hidroginástica ou inclusivamente um passeio à beira-mar ou à beira-rio também pode ser muito benéfico e positivo para os nativos de Capricórnio esta semana. Para eles então, carta de tarô,
a Rainha de Copas com a energia da empatia. Uma ótima semana e até à próxima. Um abraço de boa energia.